Bora. Vamos lá, vamos fazer uma listinha agora de auditoria. Vamos lá, 15 questões. É razoável que o auditor faça seu planejamento de auditoria mentalmente, se assim considerar suficiente, mantendo no mínimo um checklist dos pontos principais em arquivos digitais, a exemplo dos aplicativos de texto. Cara, planejamento mental? Acho que não, né? A extensão dos procedimentos de auditoria é determinada. A extensão dos procedimentos de auditoria. A extensão do procedimento é SEV. S-E-V. Agora o que é SEV eu esqueci, mas vamos lá. A extensão dos procedimentos de auditoria é determinada considerando a materialidade envolvida nas transações e o grau de segurança planejado, independentemente do risco que possa ser avaliado pelo auditor. Não é independente dos riscos. Quanto maior o risco, maior a extensão dos procedimentos. Está errado. Ao iniciar um trabalho de auditoria, o auditor executou os testes de controle que planejara, mas, por precaução e atendimento às recomendações normativas, decidiu aplicar a técnica da indagação e realizar procedimentos adicionais para obter evidência de auditoria sobre a efetividade operacional dos controles. De acordo com as normas de auditoria, esses procedimentos adicionais. Ao iniciar um trabalho de auditoria, o auditor executou os testes de controle que planejara, mas por precaução e atendimento às recomendações normativas, decidiu aplicar técnicas da indagação e realizar procedimentos adicionais para obter evidência de auditoria sobre a efetividade operacional dos controles. De acordo com as normas de auditoria, esses procedimentos adicionais desconsideram os meios pelos quais os controles foram aplicados. Então está falando dos procedimentos adicionais. Devem ser aprovados previamente pelo Comitê de Auditoria Interna. São eficazes apenas na fase inicial dos trabalhos de auditoria? Não. Devem considerar a consistência com que os controles foram aplicados ao longo do período. De certa forma, sim, né? Devem ser aprovados previamente pelo Comitê de Auditoria Interna. Desconsideram os meios pelos quais os controles foram aplicados. Desconsideram os meios pelos quais? Não desconsidera. Deve certificar se houve concordância da alta administração. Devem considerar a consistência de que os controles foram aplicados ao longo do período. Devem ser aprovados previamente pelo Comitê de Auditoria Interna. Vamos lá de novo. Desconsideram os meios pelos quais os controles foram aplicados. Não, cara, os procedimentos adicionais ele não vai desconsiderar, ele vai considerar. Acredito eu que ele vai considerar. Devem certificar-se de se houver concordância da alta administração. Não precisa da alta administração para poder fazer procedimentos adicionais da concordância. Devem ser aprovados previamente pelo Comitê de Auditoria Interna. Acredito que não. São eficazes apenas na fase inicial dos trabalhos? Não. Então, a letra C. Próxima, bora. Planejamento de auditoria e demonstrações contábeis. Planejamento de auditoria envolve a definição, estratégia global. Estratégia global é EAD. Estratégia global tem alguma coisa a ver com EAD. Envolve a definição de estratégia para o trabalho e desenvolvimento do plano de auditoria. A responsabilidade sobre o plano de auditoria é da administração da entidade? Não. Que deve explicar os elementos do planejamento do auditor? Não. Do auditor e da administração da entidade, que, no entanto, devem evitar discutir os elementos do planejamento de modo a não comprometer a independência? Não, você tem que discutir. Do auditor e da administração da entidade, que deve discutir os elementos do planejamento de forma a melhorar a qualidade dos resultados obtidos? Pode ser. Do auditor, que deve abster-se de discutir os elementos do planejamento com a alta administração? Não.
do auditor, que pode optar por discutir os elementos do planejamento com a administração da entidade, de forma a facilitar a condução e o gerenciamento dos trabalhos de auditoria, que pode optar por discutir os elementos do planejamento. Não, o auditor tem que discutir o planejamento com a administração, de forma a melhorar a qualidade dos resultados obtidos. Do auditor, que pode optar por discutir os elementos do planejamento com a administração da entidade, de forma a facilitar a condução e o gerenciamento do trabalho de auditoria. Cara, pode ser a C ou a E, mas a E que fala que ele pode optar por discutir os elementos. Eu acho que ele deve discutir os elementos com a administração da empresa. Senão, como é que ele vai organizar os procedimentos de auditoria que ele vai fazer? Uma vez que a fase de planejamento de auditoria é de responsabilidade pessoal do auditor, já que antecede a execução da auditoria, não há obrigatoriedade da produção de documentos durante essa fase. Errado. Planejamento desses elementos. Como parte das atividades de planejamento de um trabalho de auditoria de demonstrações contábeis orientadas pela NBC TA 300-R1, o auditor deve planejar a natureza, a época e a extensão. Aqui, ó, época, direção, o auditor deve planejar a natureza, a época e a extensão do direcionamento e supervisão da equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho. Como parte de atividade de planejamento de um trabalho do auditor de demonstrações contábeis orientados pela NBC TA 300-R1, o auditor deve planejar a natureza, a época e a extensão do direcionamento e supervisão da equipe de trabalho e a revisão do seu trabalho. O planejamento desses elementos deve ser considerado, inclusive, quando a auditoria é realizada integralmente pelos sócios do trabalho. É indiferente ao porte? Não. Independe da área em que o trabalho do auditor é realizado? Tem extensão inversa ao risco de distorção relevante? Maior a extensão, menor o risco? Não. Ao contrário. Maior a extensão, maior é o risco. Varia conforme a capacidade e a competência dos membros individuais da equipe que realiza o trabalho? Varia, mas varia em qual sentido? Planejamento desses elementos da época, extensão, supervisão varia conforme deve ser considerado, inclusive quando a auditoria é realizado integralmente pelo sócio do trabalho. Cara, mas a auditoria não pode ser realizado pelo sócio do trabalho, velho. Pode? O que é esse sócio do trabalho mesmo? É indiferente ao porte e à complexidade? Não. Independe da área em que o trabalho? Não. Tem extensão inversa? Não. Varia conforme a capacidade e a competência dos membros individuais da equipe que realiza o trabalho. O planejamento, ele varia de acordo com a capacidade e a competência dos membros? Eu acho que varia. É realizado integralmente pelo sócio do trabalho? Não pode ser realizado integralmente pelo sócio do trabalho, cara. Cara, eu vou de letra E. Isso aqui é da Receita Federal. Auditor fiscal da Receita Federal. O planejamento da auditoria é anterior à execução dos trabalhos de campo e com este não se confunde. Logo, é importante comprovar em arquivos eletrônicos que esse trabalho foi realizado antes da aplicação de teste substantivo. Cara,
Planejamento de auditoria é anterior à execução dos trabalhos de campo e com este não se confunde. Logo é importante comprovar errado. O planejamento da auditoria, ela ocorre durante a auditoria inteira. Ela não é, independente das outras etapas da auditoria, né? Vamos lá, de acordo com o NBCTA R1, planejamento de auditoria e demonstrações contábeis, o planejamento de auditoria envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento do plano de auditoria. Em relação a esse aspecto, avalie os itens a seguir. Auxilie o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais. Auxilia na seleção dos membros da equipe com níveis apropriados de capacidade e competência para responder aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas. Facilita a direção e a supervisão dos membros de trabalho da equipe e a revisão do seu trabalho. Um planejamento adequado é benéfico para a auditoria das demonstrações contábeis em relação ao que se apresenta em. Auxilia o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais? Acredito que sim. Auxilia na seleção dos membros da equipe de trabalho com níveis apropriados de capacidade e competência para responder aos riscos esperados na alocação apropriada das tarefas? Sim. Facilita a direção e a supervisão dos membros da equipe de trabalho? Sim. Eu vou de letra E. Bora. Julgue o próximo item. A fim de aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte do usuário, o auditor emite uma opinião sobre o fato de as demonstrações contábeis terem sido elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com as estruturas de relatório financeiro aplicável. A fim de aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte dos usuários, o auditor emite uma opinião sobre o fato de as demonstrações contábeis terem sido elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Isso é certo. Um dos objetivos principais dos planejamentos de auditoria é auxiliar o auditor. As normas de auditoria exigem que o trabalho do auditor seja adequadamente planejado. Um dos objetivos principais do planejamento de auditoria é auxiliar o auditor quanto à forma e o conteúdo de sua opinião no relatório de auditoria das demonstrações contábeis. Uma efetiva comunicação com os responsáveis pela governança e identificar alguns assuntos específicos a serem comunicados a eles. Avalie o efeito da distorção identificada durante a auditoria. Avalie o efeito da distorção não corrigida nas demonstrações contábeis. A conhecer a natureza das operações e dos negócios da organização para definir o alcance, a época e a direção da auditoria. É extensão, né? Extensão não é a direção, né? Bom, acho que não, né? Um dos objetivos principais do planejamento de auditoria. Quanto à forma e conteúdo de sua opinião no relatório de auditoria das demonstrações contábeis. É importante? Mas acho que não é a principal. Há uma efetiva comunicação com os responsáveis pela governança, mas isso não é a principal. Avalie o efeito de distorções identificadas durante a auditoria. Avalie o efeito da distorção não corrigidas. Então, a conhecer a natureza das operações e dos negócios da organização para definir o alcance, a época e a direção. O planejamento ele pode ser em dois. Ele pode ser o planejamento geral. Esqueci. Tem dois planejamentos. Esqueci. Depois a gente vê. É o planejamento geral e um planejamento específico, um negócio assim. O geral é EAD. Época, alcance e direção. Será que é direção? Pode ser, hein? Vamos lá.
De acordo com a NBCTA, estrutura e conceito de trabalho de asseguração, todos os trabalhos de asseguração possuem pelo menos 3 partes: o auditor independente, a parte responsável e os usuários previstos. Em relação às partes, assina a alternativa correta. O auditor independente é aquele que conduz o trabalho para assegurar que a informação do objeto está livre de erros. Não. O auditor independente pode utilizar o trabalho de especialista, dividindo com ele a responsabilidade. Não, a responsabilidade é do auditor. A parte responsável e os usuários devem ser da mesma entidade, não sendo... Não. Os usuários previstos são indivíduos, organizações ou grupos que o auditor independente espera que utilizem o relatório de asseguração, sendo que pode haver usuários previstos além daqueles para os quais o relatório de asseguração é destinado. Pode ser. A existência de uma quarta parte dos trabalhos de asseguração, representado pelo governo, irá depender das circunstâncias do trabalho. Letra D. O planejamento de auditoria inicia-se depois de finalizada a fase de avaliação para a contratação de serviço e é concluído quando o auditor finaliza os trabalhos preliminares. Errado. O planejamento ocorre durante toda a auditoria. A fim de estabelecer o escopo da auditoria durante a fase de planejamento, o auditor pode utilizar procedimentos de revisão analítica que fazem parte dos testes substantivos. Cara, para estabelecer o escopo durante a fase de planejamento, pode utilizar procedimentos de revisão analítica que fazem parte dos testes substantivos. Eu acho que esses aqui, revisão analítica, não faz parte. Acho que não faz parte. O auditor deve planejar procedimentos adicionais de auditoria cuja natureza, época e extensão se baseiam e respondam aos riscos avaliados de distorção relevante no livro das afirmações, executando-os parcialmente. Tá errado, né? Não pode executar parcialmente. Preliminarmente aos trabalhos de auditoria, independente das demonstrações contábeis, o profissional responsável deve avaliar a conformidade com os requisitos éticos, incluindo-se a independência da equipe de trabalho em relação ao auditado, conforme exigido pela norma. Preliminarmente aos trabalhos de auditoria, independente das demonstrações contábeis, o profissional responsável deve avaliar a conformidade com os requisitos éticos, incluindo-se a independência da equipe de trabalho em relação ao auditado, conforme exigido pelas normas. Eu acho que é aquela parada de o auditor ser parente, alguém da equipe da auditoria ser parente ali do contratado ou alguma coisa desse tipo. Isso tem a ver com um requisito ético. Cara, vamos lá então. Já que eu estou fazendo a auditoria mentalmente, se assim considerar suficiente. Acho que tá errado, tem que ser por escrito. Então vamos marcar tudo aqui e depois a gente vê. Letra E é essa. Qual que eu errei? Enquanto errei uma. Que continue assim, né? Duas. Beleza. Errei duas, acertei 13 de 15. Tá bom. Vamos melhorando, mas tá bom. Tá. Esse aqui não tem dúvida. Devem considerar a consistência e o controle foram aplicados ao longo do período. Tá. Deve considerar os meios pelos quais os controles foram aplicados. Cara, isso aqui é só literalidade. Ao planejar e realizar os testes de controle, o auditor deve realizar outros procedimentos juntamente com a indicação
para obter evidência de auditoria sobre a efetividade operacional dos controles. Caralho, é juntamente com a indagação. O modo como os controles foram aplicados ao longo do período, a consistência como eles foram aplicados, por quem ou por meios que eles foram aplicados, na medida em que ainda não tenham sido tratados, determinar se os controles a serem testados dependem de outros controles indiretos. E caso afirmativo, se é necessário obter evidência de auditoria que suporte a operação efetiva desses controles indiretos. Tá, vamos ver essa aqui. Responsabilidade sobre o plano de auditoria. Caracoles, velho. A responsabilidade é do auditor. E ele pode optar por... Caramba, velho, isso aqui não podia estar errado, velho. Vamos lá. Tristão. Tá errado essa bosta. Vamos lá. Da administração da entidade, a responsabilidade da administração do auditor, tá, eu fiquei entre C e D, e E. Não comprometer a eficácia. O auditor que deve abster-se de discutir. Entre C e E que eu fiquei. Vamos ler a C então. Sendo assim, a alternativa é incluir que a administração da entidade como responsável. O responsável é a administração, é o auditor. Deve desenvolver o plano de auditoria, que deve incluir a descrição de a natureza, a época e extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco, conforme estabelecido na NBC-TA 315. B. A natureza, a época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejado no livro das afirmações, conforme previsto na NBC-TA 330. Resposta do auditor aos riscos avaliados. Outros procedimentos de auditoria planejados e necessários para que o trabalho esteja em conformidade com as normas de auditoria. Aí a 3. O auditor pode optar por discutir entre elementos do planejamento com a administração da entidade de forma a facilitar a condução e gerenciamento de trabalho de auditoria. Por exemplo, coordenar alguns dos procedimentos de auditoria planejados com o trabalho do pessoal da entidade. Apesar de normalmente essas discussões ocorrerem, a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria continua sendo a responsabilidade do auditor. Apesar de normalmente essas discussões ocorrerem, a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria, esses dois constituem o planejamento de auditoria. O planejamento de auditoria é a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria. Continua sendo a responsabilidade do auditor. Na discussão de temas incluídos na estratégia global de auditoria ou no plano de auditoria, deve-se atentar para não comprometer a eficácia dessa auditoria. Por exemplo, a discussão com a administração, natureza e época de procedimentos de auditoria detalhados pode comprometer a eficácia da auditoria, ao tornar tais procedimentos demasiadamente previsíveis. Com base nisso, observe que o auditor é responsável pelo desenvolvimento e gestão do plano de auditoria. No entanto, pode optar por discutir os elementos do planejamento com a administração da entidade, de forma a facilitar a condição de gerenciamento do trabalho de auditoria. Tá, beleza. Então, responsabilidade do plano de auditoria. Não é do planejamento, é do planejamento também, mas é do plano de auditoria que falou a questão. Diz sobre a responsabilidade é do auditor. Beleza. Isso aqui é o que? Uma vez que a FLOR é a responsabilidade pessoal do auditor, já que a ANTANCED, né, não há obrigatoriedade de produção de documentos. Não, tem que produzir documento, pô. Tem que produzir documento. Planejamento tem que produzir documento. Varia conforme a capacidade e competência dos membros. Planejamento vai variar conforme a capacidade dos membros. Por quê? Se o membro for preparado já, ele já vai cair matando. Se ele precisar de uma especialização, se ele precisar contratar um especialista, isso vai demorar mais, a auditoria. Então isso também tem que ser levado em conta. Então tem que ser levado em conta a especialidade do auditor para poder realizar o trabalho. Planejamento de auditoria é anterior à execução dos trabalhos.
E como este não se confunde, logo é importante comprovar os arquivos eletrônicos. Voltar. E com isso não se confunde, a auditoria pode ser ajustada de acordo com a execução dos trabalhos. Ele pode ser ajustado ao longo do trabalho, então ele se confunde com todos. Aqui facilita, auxilia o auditor a identificar e resolver tempo de os problemas potenciais, beleza. A fim de aumentar o grau de confiança, tá? A conhecer a natureza das operações e dos negócios da organização para definir o alcance da época e a direção. É isso aí, ó. Esse aqui é estratégia global, né? Planejamento de auditoria. Do planejamento de auditoria, vamos lá. Dar quais alternativas? De fato, as atividades, o papel, planejamento de auditoria envolve a definição da estratégia global para o trabalho e do então aqui, ó, o planejamento de auditoria envolve a definição da estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento do plano de auditoria. Ao definir a estratégia global, identificar as características do trabalho a fim de seu alcance, definir o objetivo do relatório do trabalho da forma, época da auditoria, natureza requerida, considerar os fatores de julgamento profissional do auditor, considerar os resultados das atividades preliminares do trabalho de auditoria, determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho. Portanto, a alternativa diante do exposto foi a letra E. Todos aqui vai ter um errinho. Tá, vamos passar. FGV Senado, usuários previstos são os indivíduos, organizações, grupos. Tá, pode ser outras pessoas. Planejamento da auditoria inicia depois da fase de não. Esse aqui eu errei, velho. A fim de estabelecer o escopo de auditoria durante a fase de planejamento, o auditor pode utilizar procedimentos de revisão analítica. Caracoles, velho. Aqui, é esse cara aqui, ó. Estratégia global. É isso aqui, ó. Planejamento de auditoria. Estratégia global, plano de auditoria. Estratégia global mais amplo, plano de auditoria mais restrito. Identificar as características do trabalho para definir o seu alcance. Definir o objetivo do relatório de trabalho. Considerar os fatores significativos para orientar os esforços da equipe. Considerar os resultados das atividades preliminares dos trabalhos de auditoria. Determinar a natureza, a época e a extensão dos trabalhos necessários para realizar o trabalho. Agora mais específico e restrito ao plano de auditoria. Natureza, a época e a extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco. Já é algo mais específico. Natureza, a época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível das afirmações. Então, o planejamento de auditoria ele é mais relacionado aos procedimentos, relacionado ao nível das afirmações e outro procedimento de auditoria planejado. Assim, a primeira parte, a segunda parte também está correta. Tá, procedimento específico, podem. Tá, beleza. Tá, a revisão analítica faz parte dos testes substantivos. A dúvida foi só essa. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Detalhes. Avaliação de risco, adicionais, teste de controle, teste de detalhes. Tá. Aqui, ó, revisão analítica. Verifica o comportamento dos valores significativos via índices, quocientes. Tá. Beleza. Entendi mais ou menos essa. Essa aqui
É planejar procedimentos adicionais cuja natureza, época e extensão se baseia e responde aos riscos avaliados de distorção. Executando parcialmente? Não, tem que ser integralmente. Aqui, ó. Tornando errado. Incluindo a dependência do trabalho conforme exigido pela norma aplicada. Tá certo. Tá, fechamos então, pessoal, mais uma listinha aí. Essa aqui é de auditoria. Valeu.